Lucas capítulo 5. Quem achou, diga amém. Tenha misericórdia, alguém ajuda aí, por favor. Vamos pedir mais uma vez a ajuda de Nossa Senhora, que ela nos conduza durante esta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Santos baluartes, rogai por nós. Amém. Versículo 12, meus irmãos. Lucas 5, versículo 12, diz o seguinte: Estando ele, Jesus, numa cidade, apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, ou seja, o homem vendo Jesus, lançou-se com o rosto por terra e lhe suplicou: Senhor, se queres, podes limpar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse, ele disse o quê? Eu quero ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe Jesus que não o contasse a ninguém, dizendo-lhe, porém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés prescreveu, para lhe servir de testemunho. Entretanto, espalhava-se mais e mais a sua fama, a fama de Jesus, e concorriam grandes multidões para o ouvir e ser curadas das suas enfermidades. Mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para orar. Palavra da nossa salvação. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite, quando foi me dada essa palavra, antes de mais nada, antes da gente começar, não nos esqueçamos, nós estamos na presença de Jesus. Jesus está aqui. E quando Jesus está no ostensório, se a gente já não pode se dispersar na igreja normal, vamos dizer assim, que dirá quando ele está exposto, Então evitemos mais ainda qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de, pegar no celular à toa, certo? Vamos colocar o celular no silencioso também. E se a gente sair da igreja, não se esqueça, se você pode, genuflexão dupla, ou seja, colocar os dois joelhos no chão e inclinar a sua cabeça, amém? Pois bem, dizia eu que no início dessa pregação, que essa palavra que foi me dada, o título da pregação, se você quiser anotar aí, é assim: eu quero ser purificado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus disse, eu quero ser purificado. Ser purificado. Amém. E eu quero uma aguinha, se alguém puder trazer, por favor. Vejam, meus amados, antes de mais nada, o centro dessa passagem é o quê? A purificação daquele leproso, não é? E eu fui pesquisar. O que é ser puro? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que é ser puro? É o quê? Primeiro conceito, porque a gente pode lembrar de castidade, a gente pode lembrar de limpeza, a gente pode lembrar de um bocado de coisa. Mas o primeiro conceito de ser puro é ser uma coisa só. Diga para a pessoa que está do seu lado: ser puro é ser uma coisa só. Ser uma coisa que não se mistura, que não se mistura, que não tem mistura. que não tem mistura. Amém? Amém. Veja. Pode botar aqui. Obrigado, Marcelão. Veja. Por que a gente chama Nossa Senhora da Virgem Pura, a Virgem Puríssima? Porque Nossa Senhora jamais se misturou com a mentalidade desse mundo, jamais se misturou com o pecado.
E a primeira coisa que o Senhor quer falar para nós nesta noite é: nós não podemos ser impuros, porque o impuro, ele não verá a Deus, vai dizer o Senhor lá nas bem-aventuranças. Os puros de coração verão a Deus, os impuros não. E eu acho que você quer, se você está aqui nessa noite é porque eu acho que você quer ver a Deus, não é? Pergunta para a pessoa que está: você quer ver a Deus? Quer ver a Deus mesmo? Diga: não sei você, eu quero. Pois bem, meus amados, e nessa noite eu quero falar para vocês não de pureza no sentido de eu sozinho, individual, mas no sentido de família. Eu quero que vocês enxerguem agora nesse homem não somente um homem, mas um organismo doente, uma família doente. Muito louco, né? Tentar falar de família nessa passagem, mas é isso que o Senhor coloca no meu coração. Veja, assim como um organismo doente, ele não pode ser pleno. Quando uma pessoa está doente, ela consegue correr uma maratona, ela consegue ajudar muita gente. Quando uma pessoa está doente, ela consegue, sei lá, trabalhar com todo vigor. Não! Quando uma família está doente, quando uma família sofre com a impureza, ou seja, com os pecados, com as imperfeições, essa família não consegue ser feliz. E me diga, pelo amor de Deus, quem não quer construir uma família feliz? A gente vive numa época em que, infelizmente, muitas pessoas se separam, desistem do casamento. É tanto que a gente se admira muito quando a gente vê um casamento que durou 30, 40, 50 anos. Por quê? Porque foram pessoas que, diante de todas as adversidades, elas escolheram permanecer. E por que há o divórcio? Por que há a separação? Porque as pessoas são infelizes. E por que as pessoas são infelizes? Por causa do pecado. O pecado, ele impede a família de ser feliz plenamente. Porque veja, a gente só vai ser feliz 100% no céu. Mas Deus já quer começar nessa terra a felicidade. E o problema começa com o pecado. Qual que é a atitude do homem? O homem olha para si, se vê impuro, se vê doente, se vê leproso. Eu não lembro se cita a palavra aqui da lepra. Sim, no versículo 12. Um homem cheio de lepra, ou seja, qual que é a atitude desse homem? Quando ele olha para si, ele vê: cara, tô só o lixo aqui. Ele procura quem? Jesus. Quando ele viu que Jesus estava lá, ele foi diretamente ao Senhor. E olha só como é a atitude interessante. Se a família primeiro, se reconhece impura. Segundo, busca o Senhor. Essa família é curada. Você quer ter uma família curada nessa noite? Sim. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero que a minha família seja curada. Agora diga como quem quer, porque desse jeito Jesus vai olhar e vai dizer que quer nada. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero que a minha família seja curada. E diga: assim como aquele homem, Senhor, assim como aquele homem, eu sei que se o Senhor quiser, essa cura pode começar nessa noite. E eu tomo posse, Senhor, de toda cura. Diga com autoridade, diga: eu tomo posse, Senhor, de toda cura que o Senhor tem para a minha família. Eu não quero viver na desgraça. Eu não quero viver no pecado. Eu quero viver a felicidade. Eu quero viver na pureza, Senhor. Amém. Os impuros não são felizes. Uma família impura, uma família que está cheia de pecados, uma família que não reconhece Jesus como Deus, não é feliz. Mas você pode olhar para mim e dizer assim: mas Rodrigo, eu reconheço Jesus como Deus, eu rezo, lá em casa a gente vai para a missa, tudo tá... Miguel, não me abandone não. Não me abandone, Miguel, jamais. Você diz: mas Rodrigo, eu já reconheço Jesus como Deus, a gente até reza.
Se você reconhece Jesus como Deus, Ele é quem dita a sua vida, amém? Se Jesus é quem dita a sua vida, não é qualquer coisa que entra nela, amém? Tem coisa errada? Tem coisa errada na sua vida? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Tem coisa errada na sua vida? Tem? Diga assim, então Jesus talvez não esteja reinando, né? Diga, então Jesus talvez não esteja reinando, né? Veja, meus irmãos, isso é importantíssimo. Se eu não reconheço a lepra, eu não vou pedir a Jesus. Imagina aquele homem lá, no seu egoísmo, na sua soberba. Eu, doente? Jamais. Eu só é feliz, eu sou livre. Esse homem estava nem os ossos dele até hoje. Você está entendendo? A primeira atitude é reconhecer, Senhor, a minha família é leprosa, a minha família é doente, Senhor. O Senhor ainda não é o centro da minha casa. E por que, meus irmãos, que isso é verdade? Porque muitas vezes entra na nossa casa coisas que não são de Deus. Eu sei que tem crianças aqui, eu não vou dizer as palavras completas, mas entra na nossa casa uma coisa que começa com P e termina com grafia. Entra na nossa casa filmes, músicas, séries, programas que não são de Deus, que não falam de Deus. E eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você tem que ligar na Canção Nova 24 horas por dia, não. Eu estou dizendo que tem coisas que não agradam a Deus. E nós sabemos, verdade ou mentira? As redes sociais, por exemplo. Quantas pessoas, quantos de nós, porque se a gente falar dos de fora, é a coisa mais fácil do mundo, mas o Senhor não quer curar quem está lá fora, o Senhor quer curar quem está aqui dentro, amém? Quantos de nós não trocamos a oração pelas redes sociais? O seu casamento está uma desgraça, a sua casa está difícil, os seus filhos não lhe obedecem, está tudo um caos. Mas por quê? Porque no nosso tempo livre a gente busca... Mas Jesus é Deus, né? Não tem como um lar puro, um lar purificado, onde o Senhor não reine. Não tem como o Senhor reinar se tem coisa lá que ainda não pertence a Ele. E veja, às vezes não é só aquilo que nós estamos consumindo, aquilo que está entrando, é aquilo que também sai do nosso coração, até porque Jesus vai dizer isso, né? Não é aquele que entra que torna impuro, é aquele que sai de nós. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, tem saído de você, pergunte, tem saído de você palavras de maldição? Tem saído de você palavrão? Tem saído de você reclamação? Porque veja, tudo isso, meus irmãos, vai tornando o quê? O nosso lar impuro. Vamos lá. O que é palavra de maldição? Ah, isso não tem jeito. Tu é, como a gente costuma dizer com as crianças, impossível. O que é que a gente está dizendo? O que é que a gente está acreditando e fazendo com que o outro acredite? Que não dá para resolver. E se eu não acredito que dá para resolver, imagina aquele homem olhar para Jesus e dizer, ah, mas não tem jeito não. Ele é Deus, ele faz milagre, ele é tudo, mas não tem jeito não, não consigo, não, acho que não dá não, para mim não. Já era, você está entendendo? Se ele olha para o Senhor e ele não acredita que é possível, que Deus pode fazer novas todas as coisas, ele não tinha pedido. Talvez o que falta em você seja isso. Crê, meus irmãos. Crê que o Senhor pode mudar toda a realidade. Não no meu tempo, não no seu, mas no tempo dele. Então diga assim, na minha casa a partir de hoje. Na minha casa a partir de hoje. Não saem mais. Não sai mais. Palavras de maldição. Palavras de maldição. Amém. Amém. Palavrões. O que é um palavrão? É a impureza que transborda do nosso coração. Eu não lembro agora o santo, não sei se é São Cura d'Ars, que diz, São João Maria Vianney. Mas ele fala que é como se o demônio falasse por nós quando a gente chama palavrão. É algo mais ou menos assim. Aí você pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer que o demônio fale por você?
Responda, diga, Deus me livre. Diga assim, na minha casa, a partir de hoje, não sai mais palavrão. Não sai mais palavrão. Terceiro item, reclamação. Meus irmãos, quando a gente reclama, a gente se prostra diante do problema. A gente se prostra diante da situação. É assim, ó. O copo d'água está aqui, né? Ah, fiquei sede. Ah, como eu estou com sede, gente. Está tão calor, estou com minha goela aqui, ó, seca. Vocês vão dizer o quê? Tome água, bestalhado. Ó, a água aqui. Quando a gente está com problema, quando a gente está com situação difícil, Deus está lá na sua casa. Deus que está em todos os lugares. Deus está na igreja, amém? Deus está no Santíssimo Sacramento, amém? Mas o Senhor está na tua casa também. Recorre a Ele. Porque reclamar resolve o quê? Se eu faço a noite todinha reclamando aqui, a água não vem. Diga assim, a partir de hoje. Diga com convicção, a partir de hoje. A partir de hoje. Na minha casa. Na minha casa. Não sai mais reclamação. Não sai mais reclamação. Diga assim, a partir de hoje. A partir de hoje. Na minha boca. Na minha boca. Na minha casa. Na minha casa. Sairá oração. Sairá oração. Sairá palavras de bênção. Sairá palavras de bênção. Amém? Amém. Aí veja. Você pode pensar assim, Rodrigo, mas quem fala isso na minha casa não sou eu. Quem fala isso na minha casa é o outro. Né? A gente quando escuta algo, o ser humano quer fugir da dor, né, naturalmente. Então ele vai logo buscar os culpados. Eu sou da igreja, eu vou para a missa, eu rezo, o resto é herege. Veja. Jesus perguntou àquele homem, quem foi o culpado, hein? Quem foi que te transmitiu a lepra? Para nós jogar um raio na cabeça dele. Jesus perguntou isso? Sabe por quê? Porque Jesus não quer saber dos culpados. Jesus quer saber de quem está precisando. E quem está nessa igreja hoje é você. Quem está na igreja hoje não é aquela pessoa que está lá. Jesus quer curar você. Jesus te trouxe aqui. Amém? Veja. Não adianta a gente ficar jogando a culpa no outro. Jesus quer que nós nos reconheçamos. Talvez você realmente não fale o palavrão, talvez realmente da sua boca saia oração. Mas o que você não está fazendo, o que você pode fazer a mais? Eu não tenho como pregar para a família e não me recordar de Santa Mônica. Santa Mônica, meus irmãos, rezou, sabe quanto tempo? Uma semana. Foi uma semana? Não. Foi um mês? Um ano? Ela rezou 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Você sabe o que é rezar? Você sabe não, né? A gente não sabe. Mas vamos imaginar. Rezei 1 ano, 2, 10, 17, 23 e nada do homem mudar. Gente, você tem noção do que é isso? 29, nada do homem mudar. No 30º ano, ele mudou. Por quê? Deus quer dizer para nós, através da história de Santa Mônica, que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Talvez a gente diz, Rodrigo, mas eu rezei. Você rezou quanto tempo? Eu fiz uma novena, cara. Sério mesmo? O pau está quebrando lá. Às vezes é uma maldição que foi lançada sobre a sua casa há anos. Às vezes é um problema que vem do avô do seu marido, da sua esposa. Aí você quer com um passe de mágica resolver? Você está entendendo? Para Deus, meus irmãos, para Deus, o Senhor quer de nós a fé. O Senhor quer de nós essa vontade decidida, determinada. Eu até notei isso daqui. É interessante, né? Para outros milagres, Jesus pergunta se a pessoa tem fé. Jesus pede, creia e serás salvo. Esse não. Jesus só diz o quê? Eu quero. Por que Jesus não pede a fé daquele homem? Porque ele demonstrou. E quantos anos será que aquele homem sofreu com aquela lepra? E gente, lepra, não sei se vocês sabem, é hanseníase hoje, né?
Hanseníase, Marna, que é da saúde, sabe? Que, não sei se tem mais alguém aqui da saúde. Mas não começa com, sei lá, uma úlcera no seu peito lhe acabando. Começa com um negocinho assim, ó. Talvez o problema lá na sua casa começou com uma discussão. Começou com uma palavrinha maldita, começou, sei lá, com um pensamento torto. E tornou-se um grande problema. Quantos anos aquele homem não sofreu? Mas na hora em que ele olhou para Jesus, na hora em que ele demonstrou a sua fé e ele colocou, disse: Senhor, se tu queres, o Senhor pode. Jesus disse: eu quero, e ele foi purificado. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai te fazer esperar, mas espere. Porque a palavra vai dizer que não foi no braço que o homem foi limpo. Não foi na perna que o homem foi limpo. Toda a lepra desapareceu na hora. E isso diz outra coisa para nós. Olha como é interessante. O que é que ele disse? Jesus, se queres, tu tens o poder. Ou seja, ele estava se submetendo à vontade de Jesus. Amém? Ele estava dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, o Senhor pode. O que é que isso quer dizer para nós? Muitas vezes na nossa família entram essas porcarias, né? Por exemplo, agora tem uma porcaria que está entrando em muitos lares, BBB. Porcaria, não serve. Aí o que é que acontece? Por que a gente consome esse tipo de coisa? Por que a gente às vezes chama palavrão? Por que a gente fala palavras de maldição? É no intuito de ser feliz. Você vai dizer: Rodrigo, mas como assim? Você tenta aliviar uma dor. Você tenta fugir de um problema, fugir de uma realidade. No caso do Big Brother, por exemplo, ou de outras coisas que a gente assiste ou escuta. A gente busca uma distração. Verdade ou mentira? A gente quer fugir do problema. A gente não quer ficar no problema. Ou seja, a gente está fazendo a nossa vontade. A gente não está fazendo a vontade de Deus. A cura vem, meus irmãos, quando nós nos submetemos à vontade de Deus. E a vontade de Deus pode ser dolorosa. A vontade de Deus, Marcelão, possa ser que a cura, a conversão que você está pedindo só venha daqui a 10 anos. Eu me lembro demais, cara. Tem umas coisas que é assim, né? As pessoas dizem uma vez e aquilo ali lhe marca para sempre. Cleiton, eu não lembro se foi num retiro, numa pregação, isso eu não lembro, mas o fato. Ele disse que estava numa confissão e ele reclamando, né, dos problemas da comunidade, a Padre Francisco na época. E a comunidade é uma família espiritual, amém? Mas padre, está assim, está assado, o povo não escuta e tal, e não sei o quê. E Padre Francisco, numa sabedoria tremenda, olha para ele e diz assim: meu filho, Deus lhe chamou para plantar, Deus não lhe chamou para colher. Deus não lhe disse que você ia colher. Talvez na sua casa, Deus lhe chame só para plantar. Talvez você não veja seus filhos convertidos, talvez você não veja sua esposa convertida, talvez você não veja seu marido convertido, mas cabe a nós plantar, meus irmãos. Diga assim: a vontade de Deus é que eu plante, não que eu veja. E diante de Jesus, faça essa oração. Diga: Senhor, se for para eu não ver, mas a minha família ser curada, diga com convicção: Senhor, se for para eu não ver, mas a minha família ser curada, assim seja, Senhor. Assim eu quero, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Não importa, meus irmãos, quantas lepras tenham a nossa história, tenham a nossa família. Não importa. Talvez sua família está no mar, está imersa, está... A vontade de Deus pode dar remédio a tudo isso. Um eu quero de Jesus é maior do que qualquer dificuldade, qualquer pecado, qualquer imperfeição. Se você crê, diga amém. Eu creio, Senhor.
Diga assim: eu preciso me render à vontade de Deus. Eu preciso me render à vontade de Deus. Para que a purificação comece na minha casa. Para que a purificação comece na minha casa. Diga de novo: eu preciso me render à vontade de Eu Deus. preciso me render à vontade de Deus. Para que a purificação comece em minha casa. Para que a purificação comece em minha casa. Aí tem os dizeres, para já caminhando para o final, né? Os dizeres do Senhor. Eu achei muito interessante. Porque Jesus diz para ele, a primeira coisa, né? Jesus disse: não conte a ninguém. E por que Jesus diz a ele, né? Para não contar a ninguém. Porque tem coisas que tem que ficar na intimidade. Talvez tenha coisas na tua casa que vai ficar só entre você e Deus. Mas aí vem a pergunta: nós temos buscado ter intimidade com o Senhor? Porque conhecer Jesus, não é, venhamos e convenhamos, não é muito difícil. Hoje em dia tem muita gente que posta sobre ele nas redes sociais, tem muita gente que fala dele, né? Tem missa, né? O pessoal de outras denominações aí tem vários encontros, várias coisas. Muita gente fala de Jesus. Muita gente conhece Jesus, mas quantos têm intimidade com o Senhor? E mais ainda, essa pregação é para a família, né? Se faça essa pergunta: a minha família é íntima do Senhor? Pense nisso. A minha família pode dizer que a minha casa é como Betânia, que Jesus, veja, era uma família, eram 3 irmãos. Jesus gostava de estar lá. Jesus ia lá para descansar. Jesus pode hoje olhar para a minha casa, para a sua casa e dizer: lá é o meu repouso, lá é o meu refúgio, lá é o meu descanso. O mundo pode me negar como nega. O mundo não quer saber de Jesus. O que é que está mais público? Uma adoração com uma pregação ou uma farra? Mas a minha família, ela é íntima do Senhor. Aí veja, outro ponto aqui também é, Jesus, ele pediu para ele não falar para o povão, mas ele pediu para ele procurar alguém. Quem foi que Jesus pediu para ele procurar? O sacerdote. Veja, o Senhor, ele não quer de nós uma conversão de aparência. Porque, sabe por quê? Quantas pessoas você e eu não conhecemos que já deram testemunhos? Aconteceu uma graça assim fenomenal na vida da pessoa, um negócio assim sem explicação. E a pessoa vai, testemunha e tal, não sei o quê. Quantos testemunhos, por exemplo, a gente não já teve no Incendeia? Eu não vou fazer essa pergunta para que a gente fique julgando essas pessoas. Eu quero que você entenda comigo. Essas pessoas ainda estão caminhando com o Senhor? Elas estão lutando, elas estão buscando. Você, certamente, se você está aqui, você já deve ter recebido alguma graça. Nós estamos buscando verdadeiramente, não uma conversão, porque veja, Jesus não quer uma conversão de aparência. Jesus não quer uma conversão de fogo de palha. Jesus quer conversão de verdade. É por isso que ele mandou buscar o sacerdote, ou seja, a orientação espiritual. As famílias precisam ser próximas dos padres, e não de qualquer padre, de bons padres. Enquanto eu estava ali, né, me preparando também, rezando, o Senhor me recordava. Aqui em Serra Branca a gente reza há muitos anos uma oração que a gente não valoriza ela, a gente reza às vezes no automático, já virou como o Pai Nosso e a Ave Maria. Se a gente não fizer muito esforço, a gente perde. É a oração que a gente reza por esses meninos aí, vão entrar no sacerdócio. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos, sacerdotes santos, inflamados no fogo do vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa igreja. E vós, ó Maria, mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorreus a todos nos trabalhos e dificuldades em que se encontrarem. Aumentai nas o quê? O amor e o respeito pelos sacerdotes.
eu lhe pergunto, desde que nós rezamos essa oração, acho que todo mundo aqui, quase todo mundo, pelo menos que eu conheço, somos de caminhada, de um tempo já. Essa oração tem dado fruto na nossa casa, porque essa oração ela reza pelas vocações, mas ela pede uma graça para a nossa casa, crescer no amor e no respeito aos sacerdotes. Nós temos crescido no amor aos sacerdotes, nós temos crescido no respeito. A nossa casa ama os sacerdotes cada vez mais, respeita os sacerdotes cada vez mais, busca os sacerdotes, busca a orientação espiritual. Gente, quantos padres bons nós temos na internet, por exemplo, quantas bênçãos de Deus. Poderia citar um monte aqui. Jesus não quer uma conversão de aparência. Jesus quer uma conversão de verdade. É por isso que ele mandou buscar o sacerdote. Outro ponto também, né? Por que Jesus manda buscar o sacerdote? Porque ele não já perdoou? Não acabou-se ali? Pecado precisa de reparação. Veja, Jesus vai e diz a ele, ó, procura o sacerdote e vai fazer o sacrifício que Moisés ordenou. Ou seja, o sacrifício de Moisés, que depois foi planificado pelo Senhor, ou seja, Jesus morrendo na cruz, ele aboliu o sacrifício de Moisés. Agora é a missa quem é o único e eterno sacrifício. Mas veja, o Senhor pediu para ele fazer um sacrifício. E o que é que o sacrifício antes dizia? Para que é que o sacrifício servia? Assim como agora o sacrifício servia para perdoar os pecados, para reparar as ofensas a Deus. Eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, a nossa família é uma família de confissão. A nossa família, ela se confessa com uma certa frequência, ela busca estar na presença de Deus, ela pede perdão pelos pecados. Você que é jovem, tem muitos jovens aqui que ainda não constituíram família. Como é que nós queremos edificar a nossa casa se nós não nos buscamos a confissão? E só retomando o ponto anterior que eu vi aqui, me lembrei, né? Jesus manda que ele se relacione, que ele busque o sacerdote. Nós temos rezado pelos padres, eu até falei na oração, né? A gente tem rezado. Porque como é que a gente cresce no amor e no respeito se a gente não reza por ele? Né? Por fim, meus irmãos, vai dizer que o Senhor, muita gente procurava ele. Aí no versículo 16 vai dizer assim: mas ele costumava retirar-se a lugares solitários para quê? Para orar. Veja, São Gregório de Nazianzo, ele vai dizer que Jesus rezava não porque ele precisava, mas para nos dar o exemplo. Jesus era Deus, amém? Jesus é Deus, amém? Ele está em contato direto com o Pai, amém? Mas ele rezou, ele se retirava para mostrar que se ele fez isso, quanto mais eu e você, quanto mais nossa casa, quanto mais nossa família. A família que não reza, a família que não tem oração individual, ela não vai ter oração conjunta. A família que não tem oração conjunta, não tem como purificar dos pecados, não tem como ser feliz. Verdade ou mentira? Faz sentido? Pergunta para o irmão que está do lado. Faz sentido o que ele está dizendo? Mas veja, não adianta você colocar a culpa no outro. Não é o outro quem faz. Sou eu. Começa por mim, começa na oração individual. Bata no seu peito e diga assim: eu preciso rezar, Senhor. Eu não só posso cobrar, eu preciso rezar. Você esposa, eu vou falar geralzão, tá? Você esposa, você mulher, você mãe, você tia, avó, filha. Você tem rezado pelos outros na sua casa? Por todos os outros? Talvez reclamado a gente tenha, talvez maldito a gente tenha, mas temos rezado?
Como é que a gente quer que a nossa casa, esposas, sejam casas de oração? Você quer, esposa, mulher, você que está aqui, mulher, você quer que a sua casa seja de oração, sim ou não? Como é que a gente quer se nós não rezamos? Você, esposo, pai, filho, tio, avô, você tem rezado? Eu estou falando você no caso do homem agora, mas o primeiro vídeo que está perto aqui é esse aqui, certo? Então, o primeiro que escuta serve para mim também. Mas você tem rezado? Você tem sido, homem, o sacerdote, a figura do sacerdote da sua casa, ou seja, aquele que enviado por Deus dá a direção, conduz a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos talvez, para o céu. Vocês homens que estão aqui, vocês querem que as famílias de vocês vão para o céu, sim ou não? Está fraco demais, Jesus. Eu acho que ele quer não. Homens que estão aqui na igreja, querem que a família vá para o céu, sim ou não? Sim. Amém. Então nós temos que rezar. Quando um membro da família reza, meus irmãos, por fim, ele torna-se como que uma coluna. Jesus vai dizer que aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem os ventos, vem as tempestades, mas a casa não cai. Eu vou lhe dizer, talvez a nossa casa seja abalada, porque, né, é difícil construir sobre a rocha, mas ela não cairá. Amém? Nós precisamos rezar. E talvez outras partes da casa, né? Nós somos a figura, digamos, a partir de hoje, digamos não, Jesus, amém, em nome de Cristo, em nome do teu nome, Senhor. A partir de hoje, diga assim, Senhor, a partir de hoje, Senhor, a partir de hoje, eu rezarei na minha casa, Senhor. Eu rezarei na minha Eu casa. rezarei pela minha casa, Senhor. Eu rezarei pela minha casa. E eu vou rezar com a minha casa, Senhor. E eu vou rezar com a minha casa. Amém? Amém. Se essa palavra se cumprir, se você disser isso e cumprir, outras partes da casa podem até cair. Mas o que acontece com a parte bem edificada? Ela permanece. E como é que a gente começa a reconstruir a casa? A partir dela. Se uma parede cai, a gente não vai começar aquela parede do zero. A gente vai puxar de onde a parede ainda está de pé, né? Não é assim? Se o telhado sai uma parte, a gente não começa a botar a telha lá no vazio. A gente começa de onde ele ficou, não é assim? Não é assim, Alex? A reconstrução da sua casa, eu não sei quem é que mora lá, eu não sei como é que está o negócio lá, mas uma coisa eu sei, de certeza, ela começa por você que está aqui hoje, amém? Por isso agora fique de pé, a gente agora vai rezar. Se nós precisamos rezar enquanto família, se a gente quer que a nossa casa seja um lugar de oração, se a gente quer que a nossa casa seja um lugar de pureza, nós precisamos rezar. Eu peço para o pessoal que possam ir apagando as luzes. Se concentre. Nesse momento agora, nós vamos fazer um momento primeiro, nós vamos fazer 2 momentos. A gente vai rezar primeiro individualmente. Se tiver como apagar as luzes aí de trás, pessoal, para ficar